Hi, how are you? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E na aula de hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos, começando lá na page 22. Vamos lá? Lá na página 22, o teacher colocou aqui para vocês aquele quadrinho que está embaixo daquele exercício Let's Talk, número 1, que nós fizemos na aula passada e eu propus que vocês completassem ali com o horário escolar de vocês, com your school schedule, right? Certo? Ali nesse quadrinho que está aparecendo na tela, nós temos duas informações importantes. Primeira, talking about dates, falar sobre datas. Quando nós vamos perguntar sobre datas, pessoal, nós utilizamos esta palavrinha que está aparecendo em destaque aí, que significa when, certo? Que a palavrinha when, né, que significa quando. Então, quando nós vamos perguntar de datas, nós usamos o when. E quando eu pergunto com when, a minha resposta ela pode indicar um dia da semana ou então um mês. Olha o exemplo que aparece aí. When is your math class? It's on Monday. Então, quando é sua aula de matemática? É na segunda. Então, toda vez que nós perguntamos com when, nós vamos ter a resposta com o dia da semana ou com o mês. Lembrando que antes do mês, assim como está destacado ali, nós usamos a preposição on, certo? Nós já estudamos isso. E agora, embaixo diz assim, talking about times, falar sobre horas. Então, quando eu vou perguntar uma hora, eu uso essa estrutura. What time? Que horas? What time? Olha o exemplo. What time is your math class? Que horas é sua aula de matemática? It's at 7 o'clock. Então, toda vez que eu uso a estrutura what time, eu quero saber a hora. Então, eu respondo com uma hora. Lembrando que antes de horas, nós usamos a preposition at. A preposição at. Certo? Dando sequência, no tópico, na seção ali, enjoy, né, divirta-se, nós temos uma historinha que diz o seguinte. Quick, Marcy, is the first question true or false? True. How do you know? Because I did my homework and studied for the test. Uau! Né? Então, apenas para descontrair. A colega pergunta para a menina que está sentada atrás. Rápido, Marcy. A primeira questão é verdadeira ou falsa? E ela automaticamente responde, verdadeira. E a colega pergunta, né, admirada, como que você sabe? E simplesmente ela responde, porque eu fiz o meu dever de casa e estudei para a prova. E ela fica pensativa, uau! Né? Só que, na verdade, a gente sabe que o ideal é fazer as atividades, estudar para a prova, que isso acaba se tornando muito fácil no momento de fazer a avaliação depois, ok? É só mesmo para nós analisarmos o que diz essa historinha ali, tá? Para nós darmos sequência agora, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre as school supplies. School supplies que estão lá na page 23, na página 23, tá? School supplies são os nossos materiais escolares, pessoal. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, em português, da mochila, do caderno, do estojo, do lápis de cor, do apontador, da régua, do fichário, né, que algumas pessoas usam ao invés do caderno, nós estamos nos referindo em inglês a school supplies. E na page 23, na página 23, nós vamos fazer o exercício número 1. Na verdade, vocês podem fazer uma pausa no vídeo, ou então vocês podem fazer no final da aula, vocês voltam e realizam a atividade, porque essa é muito simples. Decode
To find out the name of some school supplies, que seria para decodificar e descobrir o nome dos materiais escolares, certo? Todos eles estão bem claro aqui o que eles significam. Em português, nós sabemos o nome de todos. E vocês têm que usar o código ali em cima para escrever o nome deles em inglês, certo? Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade no último. Às vezes não conhecem ou não sabem o significado. É um fichário, tá? Que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente, onde os alunos eles colocam as folhas. É como se fosse uma pasta onde você coloca as folhas, tá? E só para vocês saberem, fichário a gente vai falar, né, no caso, binder. Certo? Vocês vão decodificar ali e depois nós pronunciamos binder, ok? Então vocês podem fazer sozinhos, que na próxima aula a gente comenta geral sobre este vocabulário, ok? Seguindo, embaixo ali da atividade com School Supplies, nós temos uma explicação bem breve, bem rápida, que é sobre o uso dos artigos indefinidos em inglês, a ou an, que corresponde a português um ou uma, ok, pessoal? Quando que nós usamos o a ou esse a que aparece? Nós usamos sempre antes de palavras que começam com som de consoante. Aqui para vocês está bem claro, as palavras estão escritas com consoante ou com vogal, mas às vezes nós temos algumas exceções. A palavra ela é escrita com uma letra e às vezes o som dessa letra não aparece ou ela tem um som de vogal, por exemplo, e vice-versa, tá? Mas basicamente nós usamos o a quando nós temos a seguir uma palavra que começa por consoante. E quando a palavra começa por vogal, né, por som de vogal, nós usamos o an, ok? Olha o exemplo que o teacher colocou aí. I have a pencil and an eraser on my desk. Né, que é a frase que vocês têm ali na page 23, na página 23, embaixo do School Supplies. Então significa, eu tenho um lápis e uma borracha em cima da minha mesa. Então, olha ali, pencil começou com P, eu uso A. Eraser começou com E, e eu uso N, certo? Então, A antes de som de consoante ou antes de consoante e N antes de vogal, certo? Agora, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 30, na página 30, para nós fazermos 2 exercícios relacionados a esse conteúdo que a gente acabou de estudar. Certo, pessoal? Lá na página 30, nós temos o exercise 5. Complete the questions with when or what time. Complete as perguntas com when ou what time, né? Quando e que horas. Para nós completarmos, nós temos que prestar bastante atenção nas respostas. Olha lá na letter A. It's at 10:15. É às 10h15. Então, eu provavelmente estou perguntando de um horário, não é mesmo? Então, qual expressão nós vamos usar para perguntar que horas é o seu intervalo? What time? Então, completem ali. What time is your school break? It's at 10:15. Ok? Olha na letra B. It's from December to February. É de dezembro a fevereiro. Então, será que eu estou perguntando de horas? Não, eu estou perguntando de tempo, de quando. Qual expressão que nós usamos para perguntar de tempo? When. Então, coloquem ali na B. When is your vacation? Quando são suas férias? É de dezembro a fevereiro. It's from December to February. Muito bem. Letter C, na letra C. It's 9:30, que significa
é 30 ou meia hora passado das 9, né? Depois das 9. Então, eu estou falando que são 9h30, ok? Qual expressão a gente utiliza, então, para perguntar sobre tempo? What time ou when? Para o tempo, nós usamos what time. Então, eu quero saber que horas são. What time is it? What time is it? Então, completem ali, pessoal. E na letra D, it's on Saturday. É no sábado. It's on Saturday. Então, neste caso, eu vou perguntar, quando é sua aula prática de futebol? Eu vou dizer when. When is your football practice? Quando é sua aula prática de futebol? It's on Saturday. Ok? E o exercício 7 agora, pessoal, é sobre o uso do a ou do when, que a gente acabou de comentar ali atrás. Só que este exercício eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, porque ele é muito simples, ele é muito fácil, tá? Então, vocês podem fazer agora, fazer uma pausa na aula e já completem, ou então vocês poderão voltar depois no final da aula e aí vocês realizam ele para mim, ok? E agora, para dar sequência, eu vou convidar vocês a pegarem o livro de atividades de vocês, tá? Ou, como vocês chamam, o caderno de atividades. Se vocês quiserem pausar o vídeo, pode pausar até vocês se organizarem ali, para nós realizarmos, lá nas pages 10 e 11, na página 10 e 11, o exercise number 3, certo? No exercício número 3, nós temos que observar o schedule do Oliver, este horário que está aparecendo aí para vocês, está todo preenchidinho, e daí na página 11, nós vamos ter que completar as frases de acordo com o que nós temos aí neste horário, ok? Então vamos ver o que as frases dizem. Primeira frase ali, ó. I start school at and finish at 11:45. Então diz, eu começo as aulas. Que horas que ele começa as aulas? Olha ali no horário dele. Qual que é o primeiro horário que tem da primeira aula? 7:30. 7:30. Então, no primeiro espacinho, vocês vão colocar 7:30. 7:30. Depois, ele diz assim. My break is at. O meu intervalo é às. Então, que horas que é o intervalo dele? Olhem ali onde está escrito break. Então, o intervalo dele é 9:30, certo? Então, at 9:30. 9:30. Ok? Seguindo. My favorite class is Spanish. Minha aula favorita é espanhol. I have Spanish class on at 7:30 and on at 10:45. Então, ele diz que a aula favorita é espanhol e que ele tem aulas de espanhol. Em um dia da semana, 7:30. Então, em que dia da semana ele tem aula 7:30 de espanhol? Nas terças-feiras. Vocês se lembram como que nós escrevemos terça? Tuesday. Só que daí a gente coloca um S no final, porque são as terças, né? Tuesdays. Tuesdays. E em quais dias da semana ele tem às 10:45? Ele tem nas quintas. Thursdays. Thursdays. Ok? Então, ele tem nas quintas. Certo? Vocês podem verificar a escrita dos dias da semana, pessoal, lá atrás nos exercícios que a gente já fez, caso vocês tenham alguma dúvida. Ok? Seguindo, olha ali, já está escrito terça, aqui vocês conseguem ver na frente, ó. On Tuesdays, nas terças, I also have. Eu também tenho. Quais outras aulas ele tem nas terças? Então, a primeira a gente já colocou, que é Spanish. Ali em cima, ele já tem. Olha lá embaixo de Spanish. É só seguir a sequência.
Computer Science, que seria a aula de informática. PE, o PE, porque o break que tá ali é intervalo, então não é aula, né? PE, o P e o E. E o último, English, em inglês. Ok? Aí, is also a great school day. É também um bom dia na escola. Qual dia será que ele vai mencionar que é um bom dia na escola? I have double before the break. Ele diz que ele tem 2 aulas antes do intervalo, que é a mesma. Se nós observarmos ali, qual o dia que ele tem 2 aulas seguidas? Sexta-feira. Olha lá, Geography. Então, no comecinho da frase, nós vamos pôr que dia que ele tem aulas interessantes, outro dia interessante. Friday. Então, vai ficar assim, ó. Friday is also a great school day. I have double. Qual que é a disciplina que ele tem 2 vezes? Geography. Então, completem ali. I have double Geography. Before the break. Antes do intervalo. Then. Então. O que ele tem às 9h45? Na sexta? Art. Então, completem ali. Then, art at 9:45. Então, arte às 9h45. And PE at... E educação física às... Qual que é o horário da educação física na sexta? On Friday? 10:45. 10h45. Ok? Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!